A gente começa falando sobre depressão. Gente, o assunto é importante, é um alerta, pode estar acontecendo às vezes com pessoas bem próximas de você e a gente não percebe. A Priscila estava até falando aqui nos bastidores que depressão não é necessariamente sobre ficar sem dormir, né, ou só em casa, descabelado, né, que a gente tem muito esse arquétipo, né, na nossa cabeça, na nossa mente, que a pessoa que está depressiva, a gente consegue perceber com facilidade, mas não necessariamente. Nós vamos falar sobre isso. Bom dia, professor Nagai, como vai? Bom dia, Edu. Bom dia a todos os telespectadores. Estamos muito bem. O pessoal estava sentindo sua falta, viu, por aqui. Está viajando, fazendo conferência. Eu estava em Campos do Jordão, fazendo um evento lá na Câmara Municipal de Campos do Jordão. É, a correria, né, que a gente vive. Priscila, bom dia. Bom dia. Eu também já estava com saudade do Nagai. Faz tempo que eu Não não é? faço programa com ele, né? É verdade. Agora, gente, o assunto é sério, né? Depressão. A Priscila estava falando de um ponto bem interessante, né? Essa coisa da gente imaginar, né? Como que a pessoa que está depressiva e construir, né? Na nossa tela mental, que é uma pessoa que está descuidada, não está se cuidando, não quer sair de casa. Mas tem muita gente que disfarça bem, né? Na verdade. É o caso dela, ela disfarçava bem. Ah, Depressão, mas a depressão dela trazia euforia, sair, curtir, gastar. Era uma depressão mais leve. Mas a minha depressão era profunda, muito forte, ao ponto de quase tirar minha vida, a própria vida. porque tem esses níveis, né? De depressão. E na minha época eu nem sabia que eu tinha depressão. Eu sentia muita tristeza, vontade de morrer, não tinha expectativa nenhuma de vida, medo da vida, medo do futuro. E eu não conseguia dormir, porque o depressivo, normalmente, ele troca o dia pela noite. Entendi. Normalmente. De dia ele fica então menos disposto, né? E à noite não consegue dormir, não consegue relaxar. Consegue dormir, tem dificuldade para dormir, porque a minha depressão estava associada com o pânico. Que eu tinha até medo de dormir, passava até mal na hora de que entrava no sono, né? Sentia muito mal e tinha aquele sono agitado. Eu acordava super irritado. Mas a minha depressão, a principal depressão, vinha do ventre da minha mãe. Eu herdei praticamente 90% da depressão herdado pela minha mãe. Ou seja, você disse que tinha depressão associada ao pânico. A depressão então pode estar associada a outras Sempre. coisas, né? A depressão, ela nunca é só depressão. Sempre a pessoa já tem um desconforto emocional, dificuldade para dormir, dificuldade de raciocínio, ansiedade. E vai trazendo. A depressão realmente é praticamente profunda, né? A minha depressão era muito profunda, a ponto de eu não querer sair de casa, só usava roupa escura, saía somente, mesmo de dia nublado, usava óculos escuros, não gostava de expor diante da sociedade, entendeu? Tem pessoas, Edu, que usam muito roupas de frio, inclusive, até mesmo em dias quentes. Aqueles moletons com capuz, sabe? Não necessariamente, às vezes, a depressão tem que ser aquele estágio para você saber que a pessoa está com depressão quando ela não quer tomar mais banho. Né? A gente fala, nossa, tá tão depressivo que não quer nem tomar banho. Esse é o estágio mais grave. Mas passa despercebido aos nossos olhos quem realmente está com depressão. Porque a gente acaba assimilando com outras coisas. Ah, tá com preguiça, tá com ansiedade. Então, acaba passando despercebido. Eu era depressiva e eu não sabia. Pra mim tava, né, porque como eu era muito eufórica, né, tudo pra mim era festa, era um estágio também de depressão, né? Porque a falta da felicidade, aquela busca constante, um vazio, ele é um estágio, assim, digamos que nível 1 da depressão. Agora, vocês tocaram num ponto importante, né? Que é assim, a nossa roupa, né? O modo que a gente se coloca para o mundo é um reflexo de como a gente está internamente, né? Verdade. Então, isso pode dar uma conotação se a pessoa... É claro, tem gente que às vezes conscientemente, sabendo disso, né? Tenta fazer a escolha da roupa certa para poder pôr uma máscara, disfarçar um estado emocional, mas no geral revela como a gente está, né? E aí o que a gente faz? Por exemplo, de repente buscar modificar as vestes é uma forma também de trazer uma informação nova para dentro, trabalhar de fora para dentro? Também, se o indivíduo tiver muita consciência, né? Porque normalmente o depressivo gosta de roupa mais escura. Né? Eu vivia usando camisa escura, tudo escuro, né? Eu tinha dificuldade de usar cores que chamava atenção. Então era marrom, azul escuro, preto. Preto era comum.
Não necessariamente pessoas depressivas vão usar só preto, não necessariamente, mas tendência de usar roupa mais escura. O certo, se ela tiver consciência, começar a usar a cor mais clara, mas o que mais falta mesmo, na verdade, é resgatar, buscar ajuda de um profissional, buscar a alegria de viver. Descobrir por que está depressivo, qual o motivo que leva à depressão. Será que porque sente rejeitado? No meu caso, eu senti rejeitado. Porque o meu pai era um pé no sapato. Tá. Pedra no sapato. Meu pai era um Um desafio. Meu pai, porque ele nunca me elogiava, ele só reclamava. Criticava também? Muita crítica. Muita crítica, muito autoritário, né? E aquela coisa assim, o irmão mais velho era o especial. Né? E no Japão, eu passei a entender quando eu fui para o Japão, que eu fui entender a cultura japonesa. No Japão, o filho mais velho é querido, porque o filho mais velho tem a missão de cuidar da família, sabia disso? Não. O filho mais velho que tem que cuidar do pai, da mãe e dos irmãos. Mas eu também não tinha muito essa ideia, né? Mas ele sempre elogiava sempre o irmão mais velho, que era o bom, né? Era o bam. E a gente se sentia excluído, entendeu? Isso acontece muito na cultura japonesa. É um aspecto, né? Cultural. É o cultural, entendeu? Mas depressão tem desde mais leve, intermediário e avançado, né? Então, se você não tratar na depressão logo no começo, ele vai cada vez mais ficando mais forte. E ficando mais difícil também, mais né? difícil. O tratamento. E hoje, né? Hoje tem diagnóstico muito eficaz. Qualquer um médico, um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo vai conseguir diagnosticar o grau da depressão das pessoas, né, que convivem. Isso é muito comum. Mas a alfa-terapia trabalha isso com muita maestria, com muita habilidade. No caso da Priscila foi assim, ó. Foi em uma sessão só, já resgatou tudo, né? E assim... Era um grau leve, Pri, O que meu você era tinha? um grau leve, mas assim, a minha depressão, às vezes, eu não tinha prazer em fazer muitas coisas, né? A não ser aquelas que eram os meus gatilhos, que era gastar, que era comer, né? Não dormir. Mas assim, o principal, que às vezes as pessoas falam, ai, quem é depressivo não tem ânimo. Sim, dependendo do grau, a pessoa não tem ânimo para viver. Mas eu me entregava tanto, era pro trabalho. Eu Focava, desvio foco. eu fazia, fuga. o meu desvio era trabalhar. Então assim, se deixasse, eu trabalhava 25 horas por dia. Eu amava o trabalho porque era a minha fuga, era a forma que eu tinha de me esconder. Que eu não estava bem, eu não queria que as pessoas percebessem que eu não estava bem, então o que eu fazia? Focava no trabalho. Então hoje em dia, muitas pessoas estão deprimidas, mas eles falam, né, que é aquele tal do burnout, né? Chega nesse estágio. Por quê? É um sintoma de depressão, né? Eu descontava tudo no trabalho. Pessoal, você que de repente tem dúvidas, né? Se você de repente pode estar ou não, né? Cultivando aí uma depressão, quer fazer sua pergunta para o professor Nagai, para a Priscila Fernanda, o nosso WhatsApp está liberado, tá? Você pode nos contar o relato de como você se sente, como você tem lidado com esses sintomas também e receber uma orientação especial. E às vezes a dúvida não é para você, mas a família se preocupa muito, né? Ao ver filho, filha passando por um problema desses, esposo às vezes mediante uma outra situação, perda de serviço. Então, quer mandar para a gente sua questão, morte, né? Luto, né, professor? É muito comum. Então, manda para a gente aqui no WhatsApp o assunto, tá? No 11 9 6271 0106, que nós vamos te responder com todo carinho. Se não quiser falar o seu nome real, não tem problema, ponha um nome fictício, tá? Agora, realmente, o professor tocou num assunto que é a questão do luto. E não só acerca de pessoas, mas animais também, né? É muito comum pessoas entrarem em depressão. É a questão do apego, né? A cultura ocidental se apega muito. Tipo assim, você coloca na cabeça, você não consegue viver sem um animal. Ou sem um gatinho, sem um cachorro. Mas você sabe que o animal, no máximo que ele vai viver é 15, 16 anos. No máximo, né? Mas outro dia eu atendi uma cliente que tinha perdido um gato de estimação e eu perguntei, mas como morreu? Ah, estava já velhinha, 16 anos. Falei assim, e a pessoa entrou em profunda depressão, veio até mim, porque ela não aceitava a morte. Quer dizer, a razão dela não estava trabalhando. É puramente emocional, o apego, né? Então eu falei assim, a gente não podemos apegar. Você pode gostar, mas você tem que entender que o animalzinho vai partir cedo ou tarde, entendeu?
Então, isso é muito comum. E pessoas, então, você se apegar, você nunca espera alguém da família partir, né? Ninguém espera partir. Principalmente quando você perde um ente muito próximo, né? No caso, perder um irmão jovem, prematuro, né? Isso ninguém espera. Ainda se a pessoa está doente, a gente considera a possibilidade de, né? Sim. Mas quando é do nada, né? Um acidente, a pessoa passa mal súbito, nossa. Aí fica muito traz difícil. todo um desequilíbrio na nossa vida, né? E tem a fase da aceitação, tem toda a fase do luto e você não consegue mais criar uma rotina na sua vida sem aquela pessoa por conta do afeto emocional, né? Então a pessoa acaba entrando realmente em depressão por conta disso. Edu, A saudade, né? A solidão. Sim, é a muito solidão dá difícil. muita depressão. Mas a gente estando numa era digital como hoje, é preocupante principalmente o caso de depressão com as crianças. Porque além de talvez herdar da mãe na gestação, né? Hoje em dia está sendo muito comum crianças com depressão. Você vê que as crianças elas tendem a não aceitar o corpo, a não aceitar certas coisas, ou às vezes recebe uma crítica nos amiguinhos na escola, alguma coisa assim. Não aceita, né? Não aceita, ela já entra em depressão, ela já começa a se isolar. Então, hoje é muito comum crianças, né, fazerem tratamentos por conta de depressão, porque ou herdou, ou ela tá nessa era digital que os amigos dela são todos virtuais, ela não quer, sabe, se expor, tem vergonha, cria aqueles personagens nos joguinhos, sabe, que na verdade é quem eles querem ser, mas eles não são. Enfim, tem muito também agora casos, né, principalmente com crianças. E às vezes os pais nem percebem, né? A família não percebe. Nem percebe. Você sabe, Edu, na medicina ortodoxa, medicina tradicional, né, ocidental, a depressão é a falta do hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da alegria. A falta desse hormônio. Está correto? Tá, mas não está completo. Eu falo assim, por que não está completo? Não é só a falta do hormônio. Aí eu pergunto para o profissional da saúde, por que está faltando esse hormônio? Por quê? Aí, a falta desse hormônio, é lógico, você põe na cabeça, que eu não sei viver sem isso, tá? Alguém rouba de mim isso daqui, é um precioso. Alguém rouba de mim e leva embora, pronto, eu entro em depressão. Eu perco um pai, um irmão, eu entro em depressão. Agora, eu tenho que ajudar esse cliente a superar essa fase, porque a depressão faz parte, a tristeza faz parte, mas a depressão continuada não. A tristeza faz parte de perder um ente querido. Eu perdi o meu pai faz poucos meses, né? Acho que foi uns fevereiro que faleceu, faz poucos meses. Mas não é por isso que eu vou entrar em depressão. Eu fiquei triste, mas é uma coisa passageira. O que você não pode é ficar eternamente triste por perda de alguém. Fazer um pacto, né, com esse estado de espírito. Sim. Então, todos nós vamos perder um ente querido cedo ou tarde. Por isso que é muito importante você buscar a ajuda de um profissional que ajuda a reprogramar o teu subconsciente, para o teu subconsciente entender que a perda, a morte faz parte da vida de todo ser humano. Tá? Então não vamos perder, então fique preparado em casa. A gente na alfaterapia, a gente ensina as pessoas a ficarem preparadas por perda, né? Perda de bens, perda de ente querido, perda de qualquer pessoa que você tanto ama, ela pode sim partir cedo ou tarde, a gente não sabe. Ou Você seja, não sabe o destino dela. ajuda-se a pessoa a ter anticorpos para poder lidar, né, com essas circunstâncias. Porque, veja bem, se você ficar triste, os hormônios antidepressivo vão ficar em carência. É normal. Esse hormônio da alegria vai deixar de manifestar no seu corpo porque você está triste. Tá certo? Já viu uma pessoa que sorri disfarçadamente? É tão fácil, você olha daqui para baixo e está sorrindo, mas os olhos estão tristes. Tem gente que sorri disfarçadamente, né? Um sorriso aqui, mas se você colocar uma faixa aqui, você percebe que daqui para baixo ela está sorrindo, mas daqui para cima ela está triste, né? Então, pessoal, é muito importante trabalhar o fator de crenças. Na alfaterapia, a gente consegue trabalhar muito. Ela descobriu a missão dela. Quando ela descobriu a missão dela, que tinha que ser forte e tinha que superar essa fase, pronto. A depressão praticamente foi embora. Foi embora. Quanto tempo você ficou, Pri? Eu acho que eu fui depressiva a minha vida inteira. Sem saber, a minha vida inteira eu convivi com a depressão. Só que para mim era muito mais fácil eu colocar
a culpa em outra coisa, sabe? Ou em algo ou em alguém. Mas eu não sabia que, assim, quando eu procurei o professor Nagai na época, eu já estava no meu nível máximo, sabe assim, no meu estágio em que eu não estava mais aguentando fisicamente. E o meu emocional já estava, eu falo que o Nagai, ele me resgatou do fundo do poço, né? Existia uma Priscila antes Nagai e hoje outra pós Nagai, mas logo depois da minha primeira sessão com o professor Nagai, realmente essa parte do sorriso, eu voltei a viver, sabe? As pessoas, elas acham normal ser daquele jeito. Ah, é normal eu ser assim, porque a vida que eu levo é normal, Acostuma porque até, os né? meus pais me criaram assim, minha mãe era assim, então, pra mim, às vezes era normal aquela vida que eu levava, porque eu me acostumei com aquilo ali, sabe? Eu aceitei e pronto, acabou. Só que não é normal, gente. Não é normal a gente sentir medo, não é normal a gente sentir pânico, fobia, não é normal a gente não dormir à noite, entendeu? Eu me lembrei agora, falando de criança, né, de uma fase da minha vida. A minha mãe foi chamada na escola, que a minha família, todo mundo era muito gordo. Todo mundo. Minha mãe, meus irmãos, todos sempre foram muito gordinhos. E o meu irmão Vinícius e a Stephanie, eles iam pra escola só de moletom. Podia estar o calor que fosse. E o Vinícius usava até de capuz. Por quê? Para esconder a obesidade. Eles tinham vergonha. Entende? Já é um estágio de depressão. Aí minha mãe falou, olha, eu não sei o que eu faço. Então, às vezes, está embaixo do nosso nariz uma pessoa precisando de ajuda, passando por um processo de depressão, e a gente não enxerga, porque para minha família ela é normal. Só que o que você vai fazer com uma criança que tem um sobrepeso? E sofre bullying, né? E sofre bullying. Hoje em dia tem muito bullying, essas coisas, A autoestima fica lá no chinelo. O meu irmão gostava muito de jogar online, né? Hoje, graças a Deus, está todo mundo bem, são cuidados por mim e estão já todos bem encaminhados na vida. Mas isso acaba até barrando a vida profissional deles, né? Atrapalha o desenvolvimento, né? Como um todo. Atrapalha todo o desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que estar muito atento a realmente não achar que é normal ser assim. Agora, vocês falaram que muitos dos fatores são emocionais, né? Baixa autoestima, né? Bullying, rejeição, por aí vai. Então, a alfaterapia, ela vai tratar o cerne da questão, né? A causa. Ela vai identificar isso. Eu tive depressão, pânico, medo, angústia, tristeza, fobia. Falar na televisão aqui era terrível, era o pior dos piores falar diante da televisão. Mas eu falo o seguinte, quando eu descobri a minha missão, impressionante, 50% dos problemas desapareceram, só de descobrir a minha missão, que era poder levar conhecimento para ajudar as pessoas, o maior número de pessoas. Então a minha missão é propagar a alfaterapia clínica para o maior número de pessoas e ajudar essas pessoas. E eu acredito que ela também, essa mesma missão. Então, não você encarar as dificuldades, Edu. Eu, quando superei a dificuldade, estou superando a dificuldade. Eu não sou 100% expert em tudo. Todos nós temos uma limitação e todos nós estamos aqui, porque eu falo que Deus coloca o problema na pessoa para ela superar. E não tem jeito de você enrolar, viu, pessoal? Não tem como você enrolar, disfarçar. Você tem que superar. Eu tinha timidez até de ler na sala de aula, eu tremia. E a situação vai se repetindo, né? Até a pessoa conseguir superar aquilo. Daí eu falo que Deus coloca o problema na sua vida para você superar. E cada superação você vai subir um degrau ao sucesso. Vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e vai descobrir quantos degraus você já subiu, quantas adversidades você já superou. Então a Priscila, nesses anos todos, né? Quer dizer, nesses meses todos que meses que ela fez, não faz nem um ano ainda que ela fez o curso com o Nagai, mas eu falo que nessas andanças, com curso com o Nagai, vivência, workshop, palestra, tudo, ela vai superando. Ela já consegue olhar para trás o quanto que ela evoluiu. Gente, olha ela para já andou, trás, né? assim, eu falo, conheci o professor Nagai, foi em novembro do ano passado, né? Então, assim, fiz 12 cursos com o professor Nagai, imersão, reciclagens dos cursos de alfaterapia e outras especialidades que a alfaterapia engloba 24 técnicas, né? Então eu já pude me especializar em algumas delas. Aí no decorrer da sessão a gente vê qual técnica nós vamos aplicar no paciente. Tem a terapia do perdão, a musicoterapia, o abraço, aurículo, né? Tudo isso faz parte do tratamento ali, da sessão, quando nós estamos com o paciente, dependendo da emoção que vai vir para a gente tratar, né? E eu fiz todos esses cursos e eu falo que, assim,
Óbvio que todas as faculdades hoje, que eu me formei nas 5 faculdades, né, todas as mentorias, eu uso hoje para dar a mentoria para empresas, né, então fez parte da minha história. Mas eu olho para trás, hoje eu falo que, assim, eu saltei uma escada gigantesca, né, eu falo que as pessoas, é normal, no processo de evolução delas, elas irem, sabe, caminhando, né, ela vai caminhando um dia após o outro, um dia após o outro. Eu, no meu caso, eu subi numa moto e fui a 100 por hora. Né? Se dedicou, né? Foi de cabeça. Fui a 100 por hora. Então, assim, eu olho pra trás e falo, gente, eu dei um looping, assim, né? Eu não subi uma escada, eu dei um looping. E eu olho pra trás e hoje tudo faz sentido na minha vida. Faz sentido todos os cursos que eu fiz, toda a minha trajetória, até as minhas dores hoje que eu passei, pra mim faz sentido, né? Porque eu passei a entender o porquê que eu era daquele jeito e hoje eu compartilho isso com as pessoas na minha história, porque pode fazer sentido pra muita gente. Lógico, quebra-cabeças vai se encaixando, as né? pecinhas, né? Então eu me curei disso daí e foi na minha primeira sessão. Agora, pessoal, daqui a pouquinho o professor Nagai vai fazer aqui com vocês um exercício de relaxamento que vai ser ótimo para todos nós, né, professor? Rapidinho, né? Já. O que nós vamos trabalhar nesse exercício? Então, primeira coisa, quando a gente relaxa o consciente, o subconsciente aflora. Então, nós temos vários conflitos, bloqueio, trauma, insegurança, ansiedade no nosso subconsciente, só que a gente não percebe. Quando você relaxa o consciente, o subconsciente aflora as emoções. E nesse momento de relaxamento alfa, conscientemente, né, as pessoas em casa vão poder presenciar essa sensação, a gente faz uma simples pergunta: o que está te incomodando? Eu pergunto para os ouvintes, para os telespectadores, o que está te incomodando? E elas vão sentir, é mágoa, é tristeza, é raiva, é culpa, é vingança, sentimento de rejeição. Aí nesse processo eu vou pedir para você imaginar a pessoa que provocou isso, a pessoa que criou essa mágoa, tristeza, raiva, né? Ou saudade, muitas vezes é saudade de um ente querido. Aí, nesse processo de imaginação em alfa, o resultado é fantástico. É como se você estivesse falando para a pessoa, me perdoa, ou estou chateado com você por causa disso. E no final da terapia, a gente coloca na mão de Deus. Por quê? Nós não podemos julgar. Edu, você não tem condições de julgar, eu muito menos, ninguém tem condições de julgar certo ou errado. Até porque nossa visão é limitada, Sim, né, a mas respeito até das juiz coisas. De direito, ele não tem condições de julgar, ele vai julgar ali do jeito que ele acha que é melhor, mas só para julgar de verdade, só Deus. Só Deus tem capacidade de julgar o certo ou errado. Então deixa na mão de Deus, na mão divina, entendeu? Então, já vamos fazer esse exercício. Agora, de que forma, gente, a alfa-terapia trata, então, a pessoa que está deprimida? Primeiro é mapeando as causas, né? E ressignificando determinadas coisas, é isso? É isso, né, Pri? É isso, gente. A alfa-terapia, quem conduz a sessão é o paciente, né? Eu não sei, eu conheço o Nagai, eu conheço o Edu, mas eu não sei quem vocês foram. Eu não sei o que está guardado no seu subconsciente. Porque se a gente lembrasse, nós mesmos trataríamos, né? Sim. Então, a alfa-terapia, ela vem justamente para isso, para ir na origem do problema. Né? O que está ativando os gatilhos em você? O gatilho da depressão, o gatilho da ansiedade, da compulsão alimentar, né? O gatilho principalmente, né, que tá muito em alta hoje, né? De achar o amor verdadeiro, a alma gêmea, né? Então, tem tudo isso. E a alfa-terapia, ela vai na origem do problema. O que está ativando isso em você? De onde vem essa sensação? Aí a gente pega, a pessoa revive aquele momento, né? Ela busca ali na memória dela, naquele estágio de alfa, qual foi a pessoa ou a circunstância que fez ela se sentir daquela forma, e nós fazemos o processo de ressignificação. A gente pega uma lembrança negativa, torna ela positiva, né, para que aquilo não impacte mais na vida dela, porque quando o subconsciente, ele de uma certa forma, para ele te deixar seguro, né, olha, você não vai sofrer mais, então o que ele faz? Ele te bloqueia. Olha, para você não sofrer, então a partir de hoje você não pode mais ser assim. Cria aquele trauma, né? E aí ele vai criando aquele trauma em você, porque ele quer te proteger, digamos assim, né? Porque você não passe por aquilo de novo. Então nós acessamos essas lembranças no seu subconsciente, fazemos o processo de ressignificação e desassociação. Então você vai sair da sessão bem leve, como a vida tem que ser. Isso e é feito... isso não vai mais impactar na sua vida que você está vivendo nos dias de hoje.
Porque o que te trava, o que faz isso em você é algo que está gravado no seu subconsciente que você não lembra. E é tudo em alfa. Tudo isso é alfa. Edu, só para concluir o que ela está dizendo, na alfa-terapia você vai se tornar mais forte, mais corajoso, mais independente. Não é superproteção, não. Aliás, superproteção é o mal do século. E é a mãe que protege o filho de tudo. Né? Ai, tá descalço. Ai, o vento. Ai, o sapato. Isso é um problemão. Você entendeu? Tem mãe que não deixa. O filho já está com 15, 16 anos. Não, você não pode ir, porque o papai tem que estar junto. Quer dizer... A pessoa fica despreparada para a vida, né? Não sabe lidar depois. Na alfa-terapia, a primeira decepção da pessoa, o que acontece? Entra em depressão. Você vê, por exemplo, eu atendi senhoras que teve uma decepção amorosa, nunca mais quis saber de namoro. Tem muita Nunca mais. gente, E aí né? vem me procurar porque está com depressão. Aí você vai descobrir que teve uma traição, né, no momento da juventude, aquele grande amor. Para ela, aquele grande amor era tudo. Né? Aí alguém levou os ovos, todos os ovos foram embora. Então ela sente um vazio. Na verdade, você nunca pode colocar sua vida em cima de alguém, num amor, num veículo, numa joia. Eu tinha um senhor de 78 anos, de cidade de Itapira. Um senhor aposentado, ele tinha uma Ford F4000 azul. Ele fazia frete. Roubaram a caminhonete que não tinha seguro. Ford F4000. Era a única coisa que ele tinha para ele de preciosidade. Roubaram, pronto, o homem entrou em profunda depressão. Porque aquilo para ele era tudo. Era a vida, né, da pessoa. E uma senhora também que entrou em depressão porque ela sempre acreditou no marido, nunca imaginou que o marido fosse infiel. Descobriu que o marido era infiel, quer dizer... traía e é pior, traía com a melhor amiga dela. Traição dupla. Traição dupla. Aí eu falei para ela, escuta, sua vida continua, levante-se, vai se cuidar, vai no salão. Ela mudou o foco. Mudou o foco, o marido chegou em mim, Nagai, o que você fica minha esposa? Eu falei, nada, eu trouxe a vontade, a alegria de viver, está na academia, foi no shopping, trocou, mudou o penteado, tá bonita, sabe? Porque tem que mudar o foco, eu não posso viver sem... Com aquela crença, sabe? Ou seja, até um problema que a gente vive, um desafio, é para o nosso crescimento, né? Desafio. Vai de como a gente direciona a nossa atenção, nossa energia. A minha missão é levar a alfa-terapia para o mundo. Você imaginou eu, numa entrevista, eu travar e falar, não quero saber mais da televisão? Pronto. Como que vai Eu ia ficar depressivo. Porque a minha missão é levar a alfa-terapia. Como que um terapeuta quer levar a alfa-terapia para o mundo se não consegue encarar uma câmera ou um microfone? Você entendeu? Pois é. Então, é isso. Complicado. Então, gente, é isso. A gente precisa, né, olhar para a questão e buscar tratar, ressignificar, né, não ficar pondo debaixo do tapete, porque o problema piora. E aí é como eles disseram, né, esses níveis de depressão, eles vão se acentuando. O tratamento fica mais complicado. Vamos fazer aquele relaxamento? Vamos fazer. Bora fazer? Vamos fazer o relaxamento. E então, o pessoal fique bem acomodado em casa, tá numa posição confortável. Vai ter que fechar os olhos, vai ter que juntar os dedos das mãos, viu, Edu? Se quiser fazer também, viu? Vou fazer. Se quiser fechar o dedo das mãos para você entrar em um estado alfa. Então, exercício rápido, tá, pessoal? De 4 minutinhos. Fecha os olhos, respire fundo e devagar. Isso. Respire fundo e permitam a entrada desse sono profundo, com os olhos fechados, ouvindo atentamente a minha voz. Relaxa a face. Relaxa a testa, relaxa a mandíbula, relaxa os ombros. Isso. Agora eu quero que você mentalize suas pálpebras pesada, pesada, pesada. Isso. Agora eu quero que você mentalize aquele momento que você está sentindo muito sono, um sono gostoso. Sabe quando você está em casa, tarde da noite, o sono vem chegando? Isso. Eu quero que você imagine que você já está deitado em sua cama sentindo um sono gostoso e profundo. Isso. Suas pálpebras já estão pesadas e coladas, 100% coladas. Eu quero que você vá fazendo força para tentar abrir os olhos e vai sentir totalmente coladas. Fique calmo, tranquilo e sereno. Vou contar de 5 a 1, você vai sentir mais sono. 5, mais relaxado. 4, mais sono. 3, um sono gostoso. 2, sono mais profundo. E 1, relaxamento total. Isso. Agora sinta no seu tronco, no seu tórax. Sinta as emoções.
E veja o que está realmente te incomodando nos dias atuais. Nesse momento você tem sensações. Algumas pessoas estão sentindo sensações agradáveis e outras não. Algumas pessoas estão sentindo paz, outras pessoas estão sentindo angústia, o vazio, ou tristeza, ou medo, ou mágoa. Se for desse sentimento de tristeza, medo, ou mágoa, ou ressentimento, visualize quem provocou isso. Veja quem foi, se foi seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus irmãos, ou de repente seu chefe. Imagine você falando para esse alguém que te deixou triste, magoado, rancoroso. Abra o seu coração e diga mentalmente para essa pessoa toda essa mágoa, toda essa tristeza, toda essa angústia. Ou se você sente saudade de alguém, imagine você dizendo para esse alguém o quanto você ama ela, o quanto você sente saudade dela. E se você sente um vazio no tórax em relação a alguém, imagine abraçando-a, abraçando corajosamente, sentindo paz, sentindo alegria, sentindo essa sensação de alegria de estar abraçando esse alguém. Isso. A pessoa que te deixou você triste, magoada ou rancorosa, essa pessoa está pedindo perdão para você. Ela está dizendo que não fez por maldade. Ela está dizendo que ela só quis te proteger. Ela está dizendo que ela sempre fez o melhor do jeito que ela pôde fazer com você. E mais uma vez ela pede perdão, dizendo que a intenção era só te proteger, te orientar dos perigos da vida. E a intenção não foi maldosa. Respire fundo e sinta um alívio de ouvir isso dela. Que a intenção dela era apenas te proteger, te orientar, te dar segurança. Não foi para machucar você. Sinta um alívio de ouvir isso dela. Mas mesmo assim ela está pedindo, me perdoe se eu te magoei. Me perdoe se eu machuquei você. Me perdoe. Não foi a minha intenção. Isso, respira fundo. Imagine abraçando-a e diga para ela, eu te perdoo. Aceito você exatamente como você é. Eu te perdoo e aceito você exatamente como você é. Respire fundo. Sinta um alívio e paz interior. Isso, eu vou contar de 1 a 5. Você vai se sentir mais calmo, mais sereno, mais tranquilo e mais confiante a partir de hoje. E determine, se alguém do passado te magoou por maldade, pessoas que mentiram para você, que cometeram coisas gravíssimas, como algum tipo de abuso, diga para Deus e diga para ela, eu estou livre dessas sensações, estou curado. Deus é responsável em tomar atitude pelas consequências que essa pessoa fez. Então jogue toda a responsabilidade para Deus. Isso, sinta um alívio agora. E diga mentalmente, estou livre e curado. Me sinto paz, me sinto aliviado. Vou contar de 1 a 3, você vai despertar sentindo melhor fisicamente, mentalmente, espiritualmente. 1, mais calmo. 2, mais confiante. 3, sentindo alegria e paz interior, abrindo os olhos lentamente. E aí, Edu? Dá uma sensação de paz, né? Muito Mas grande, leve. de Até teus tranquilidade, olhos, você relaxou, leveza. Eu relaxei bastante, gente. Tive que tomar cuidado para não relaxar muito aqui no ao vivo, senão você tem que me acordar. Relaxa mesmo. E é gostoso, Relaxa. né? Dá uma sensação de paz, né? Você está de bem com você mesmo, por isso você sentiu a sensação de paz. Essa daqui também tá, porque até pouco tempo não podia entrar em alta porque ela chorava. Nossa. Se eu falasse assim para ela, o que está acontecendo? Sempre ela achava algum probleminha, hoje não, ela relaxou. Que bom. Também. Tá? Entrar em alfa você busca, ou até sensações de saudade de alguém, né? Sim. Mas ela tá bem, porque a última vez que eu fiz, ela sentiu saudade de quem? Da minha avó. Da avó. Você lembra que ao vivo? Lembro. Ela se emocionou, mas foi saudade, não foi tristeza, saudade de alguém.
Pessoal, e você que não conseguiu fazer agora, depois estará no YouTube ainda hoje, viu? Vai lá e se inscreva no canal Astral TV Oficial e aí você pode ver o vídeo, rever e até passar para outras pessoas fazerem também, tá? E você que está sofrendo desse mal de depressão, né? Ou tem filhos que estão, ou o esposo e quer se cuidar, a alfa-terapia pode te ajudar. Eu vou passar os contatos do professor Nagai e da Priscila Fernanda, porque você pode procurá-los. Eles atendem aqui na região dos Jardins, né? E em Osasco também, né? Paraíso. 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 Tá. Isso. O professor Nagai atende também lá em São José do Rio Pardo, atende lá em Campos do Jordão. E quem não está aqui por perto da gente pode fazer online também. Então, gente, para isso, anote aí os contatos, tá? Professor Nagai, o Instagram é o Nagai Terapeuta. Ele também está no YouTube como Professor Nagai, busque lá. E o WhatsApp é o 19, número 99288 1139. Você também pode fazer contato com a Priscila Fernanda, inclusive para fazer aquele teste, né, para saber como é estar em alfa, né, porque na alfa-terapia você precisa estar em alfa. E aí esse é um teste gratuito, né, Pri? É gratuito, a gente pode fazer por chamada de vídeo, pelo WhatsApp também, dura em torno de uns 5 minutinhos. E aí, gente, o Instagram é o @trilogia de cura e o WhatsApp é o 11 977 34 8083. Lembrando que a alfa-terapia, hoje falamos de depressão, mas trata uma infinidade de coisas, tá? Dificuldade para emagrecer, ansiedade, fobias, traumas, dores crônicas, né? Uma série de coisas. Ajuda você a encontrar sua missão de vida também, que foi no meu caso, que ali eu já me curei de um monte de coisa de uma vez só. E ela ainda descobriu a alma gêmea. Ô Leandro, beijo, mamãe, te amo, viu? E vai ter curso. Vai ter curso. A gente está passando contato. Quem estiver interessado, é que está entrando no período de férias. Esse mês foi atribulado por motivo de feriados, né? Tivemos 2 feriados nesse mês, mas o pessoal pode estar ligando, agendando tanto no meu contato ou no dela, deixando o nome para a gente montar um grupo para curso de alfa-terapia clínica. Perfeito. Gente, muito obrigado pela vinda, pela pauta, né? Tenho certeza que clareou aí muita coisa para o pessoal, né? E gratidão a você aí também, né, que ficou com a gente, né, durante esse bate-papo. Obrigado, viu, Pri? Gratidão, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Eu penso só em casa. Pensamento positivo e busque a ajuda de um profissional. É isso aí. Galera, a gente vai fazer um break rapidinho para você tomar um café, se levantar, dar uma esticadinha e já já a gente volta com o Babadu. Não sai daí, o Bom Astral já já volta para cá, tá? Já já estamos no ar.